Programa Consciência e Transformação, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, um programa ao vivo, onde a proposta é exatamente você poder enviar a sua dúvida, a sua mensagem sobre o tema, para que a gente possa então responder, esclarecer, trazer a experiência clínica desses quase 30 anos de experiência no consultório de psicoterapia, considerando uma visão de homem ampliada, considerando a dimensão espiritual, considerando esses fatores que muitas vezes determinam essas nossas dificuldades, os nossos comportamentos. O nosso objetivo aqui é poder fazer uma grande rede, né, como as pessoas estão falando aí, quase que uma família, que se reúne toda sexta-feira nesse horário, e nós podemos então trocar, e nós podemos inclusive ampliar essa família, fazendo com que você compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, convidando para que não só ao programa ao vivo, tem pessoas que não podem estar disponíveis nesse horário de 11 ao meio-dia, por questões pessoais, profissionais, mas o programa fica gravado, tanto no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal do YouTube Milton Menezes. Então você pode acessar lá no canal do YouTube Milton Menezes, nesse canal você vai ter todos os programas anteriores, Consciência e Transformação. E uma outra coisa que eu queria também aproveitar esse início do programa, antes da gente começar a responder aqui as participações, dar essa boa notícia que eu tive essa semana, do lançamento, da confirmação do lançamento da nova edição do livro O Sentido do Sofrimento. Então, depois de algum tempo esgotado e depois de algum tempo sem conseguir editar uma nova edição, pela editora Boa Nova agora, nós estamos lançando agora e especialmente na Bienal agora, na Bienal que começa dia 1º de setembro, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos estar no dia 2 e no dia 3, na Bienal, autografando o livro O Sentido do Sofrimento. E você vai poder adquirir em breve o livro O Sentido do Sofrimento no blog Milton Menezes, né? E eu quero avisar vocês que esse livro, que já foi escrito, muitas pessoas me pedem esse livro, pediam essa nova edição. Eu estou muito feliz, muito alegre, e também compartilhar com vocês que todo o direito autoral desse livro, ele foi destinado à obra aqui da TV Nova Luz, a obra social, que atende a diversas crianças da comunidade, com apoio escolar, enfim. Nós dedicamos então, doamos todo o direito autoral desse livro, da venda do produto desse livro, vai ser direcionado a essa obra social. Então, em breve, você vai poder estar adquirindo seu livro, não só na Bienal, vamos ter o prazer de nos conhecer, autografar o livro, mas também em breve pelo blog Milton Menezes, ok? Eu estou muito feliz com essa notícia, porque é um livro que realmente, depois de 8 edições anteriores, ele ficou alguns anos esgotado, e agora a gente está tendo a felicidade de poder reeditar uma edição revisada, que costuma, então, atender a tantas pessoas que buscam um entendimento, uma superação para o seu sofrimento. O sentido do sofrimento, do desafio à superação. Bom, mas hoje o tema é a culpa, o sentimento de culpa. E especialmente eu quis falar sobre a culpa e abordar esse tema por conta das diversas pessoas que sugeriram esse tema na enquete que eu fiz algum tempo atrás, e por ser um tema recorrente na clínica. As queixas, muitas vezes não necessariamente a queixa direta, eu tenho um sentimento de culpa, mas de nós observarmos ao longo de toda essa trajetória da experiência clínica, como muitas vezes esse sentimento de culpa cristalizado no nosso psiquismo provoca diversas consequências, diversas alterações, e gerando até, inclusive, algumas importantes psicopatologias, como eu vou ter possibilidade de falar ao longo desse nosso programa. Então, eu estou convidando você, como todos que estão aqui já participando conosco, para enviar a sua dúvida, a sua pergunta sobre a questão da culpa. Eu vou voltar um pouco aqui, já temos várias participações. Bom dia a todos, todos que nos assistem, pessoas novas aqui, as pessoas que estão sempre nos acompanhando. O meu bom dia para vocês todos. Fernanda, olha, quando eu comecei na doutrina espírita, tinha muito essa culpa, a sensação é que tinha que pagar ou diminuir minha dívida, mas agora estou mais tranquila. Fernanda, foi bom essa primeira pergunta, pelo menos a primeira pergunta, a participação que eu pego aqui hoje, porque de fato, uma das questões que faz mais reforçar um certo sentimento de culpa, ou uma sensação de estar devendo alguma coisa, de ser um devedor diante da vida, tem a ver com uma certa cultura religiosa
que tradicionalmente, principalmente no mundo ocidental, no lado ocidental do planeta, vem apoiando e sustentando muitas das propostas morais, de renovação moral, de propostas das diversas religiões, num sentimento de culpa. Ou seja, estabelecendo muito dos princípios e a exortação a uma mudança, a necessidade de uma mudança de conduta para alguma coisa que fosse mais direcionada aos valores que normalmente as religiões vão pregar, de amor, de caridade, de benevolência, muito apoiada como sendo uma necessidade de uma reação a um sentimento de culpa. E isso acaba estabelecendo para o próprio processo da finalidade da religião, que é exatamente esse religare, né? A religião como um religar a questão do divino, da divindade, da dimensão mais essencial da espiritualidade, dependendo da religião, a partir de várias formas e várias fórmulas, né? Mas vira um contrassenso, né? Porque ao invés de estarmos buscando esses valores espirituais, vamos fazer uma mudança no dia a dia, mas por conta de uma sensação de sermos devedores, como se fosse então um dever, uma obrigação, quase uma compensação por conta dessa nossa inferioridade, por conta dessa nossa condição de erro, de errantes, de pecadores, enfim, das diversas denominações. E em todas as religiões de modo geral. Mesmo na doutrina espírita, nós vemos muitas pessoas ainda associando determinados sofrimentos ou enfrentamento de determinados desafios na vida, não como uma boa oportunidade de crescimento, mas sempre, e muitas vezes as pessoas considerando que isso sempre seria associado a uma reparação de um erro do passado, a uma punição, um castigo por conta de um erro cometido no passado, com aquela pessoa, com o país ou com, enfim... e fazendo com que a visão do enfrentamento desses desafios, ele tem esse peso de uma culpa que muitas vezes acaba até empobrecendo o nosso processo de crescimento, de superação daquele desafio. Há uma marca muito significativa nossa por essa cultura de que nós devemos fazer isso porque somos culpados. E, na verdade, a culpa, ela eu costumo dizer que a culpa é um sentimento, porque normalmente, ela não é uma emoção básica. A culpa, quando a gente fala de emoções básicas, a gente fala dessas reações naturais do ser humano em relação às situações da realidade. Alegria, raiva, medo, tristeza, ou seja, nós temos reações diante de eventos que são quase que naturais, instintivas, muito associadas ao corpo. Algumas outras que nós podemos chamar, não emoções, mas que são uma composição dessas emoções e tem uma certa elaboração, nós podemos chamar de sentimentos. Por isso que a gente normalmente fala um sentimento de culpa. Por quê? Porque a culpa não é uma emoção básica. A culpa, se vocês observarem, ela é um resultado de uma certa avaliação que nós fazemos do erro. Vejam bem, a culpa tem a ver com uma sensação que nós temos a partir de uma certa e uma específica avaliação diante do erro. Quando nós passamos por uma situação e fazemos uma avaliação de que esse erro, ou que houve uma certa qualidade nesse erro, nós tendemos a nos sentir culpados por conta dessa avaliação do erro. Porque, inclusive, dependendo da avaliação que nós passamos do erro, pode ser que a gente não se sinta culpado, mesmo considerando que seja um erro. Então, a culpa, ela tem a ver com uma certa distorção que nós fazemos em relação a um erro cometido. Então, por isso que quando a Fernanda traz, e é legal isso de hoje estar mais tranquila, porque a gente tende, mesmo na doutrina espírita, mesmo considerando a reencarnação, se baseia muito na questão da justiça, da lei de causa e efeito, por exemplo, então achando que se a gente tem um efeito hoje que é um sofrimento, isso tem a ver por conta de uma culpa, de um erro do passado. Então, isso acaba fechando e simplificando as questões que são muito mais complexas daqueles desafios que, mesmo sendo dolorosos, que sejam desafios difíceis em relação à superação, trazendo transtornos, não são necessariamente a ver com o erro, mas sim grandes oportunidades de transformação, de crescimento, de ampliação da nossa consciência. É interessante porque isso faz uma conexão direta com o livro, O Sentido do Sofrimento. Porque no sentido do sofrimento, eu abordo exatamente isso, essa perspectiva. O sofrimento e o sentido do sofrimento, ele é pedagógico e não punitivo. Todo sofrimento, então, ele tem uma finalidade, ele tem uma forma de levar a nós mesmos a um aprendizado.
os mais diversos e para cada um de nós um tipo de aprendizado. Mas então mesmo o sofrimento, ele não é por conta de um castigo de um erro cometido, mas uma grande oportunidade de nós mudarmos, aprendermos alguma coisa com aquela situação. Então, vamos continuar aqui. Fernanda, obrigado pela sua participação. Tem aqui uma outra da Fernanda que eu vou completar antes de responder a Vânia. Ainda tenho, principalmente, quando deixo de fazer algo edificante, a consciência já apita, mas é mais tranquilo. Então é isso, né, Fernanda? Por isso que muitas vezes eu falo muito isso nas palestras que faço, quando falo para um meio espírita, ou que me pedem para falar sobre a questão da dimensão espiritual, o problema de nós já termos alguma consciência, já termos uma noção e um entendimento de que alguns comportamentos, algumas atitudes seriam desejáveis para esse processo de desenvolvimento espiritual, de espiritualidade, de aperfeiçoamento, e apesar de entendermos isso, não conseguimos fazer com a frequência, ou com a intensidade, ou com a espontaneidade que nós gostaríamos. E a gente acaba se sentindo culpado porque não tem essa espontaneidade. Só que isso, na verdade, é um exercício. Quer dizer, se nós conseguimos, num primeiro momento, já entender a necessidade daquela mudança, mesmo que a gente não sinta, por exemplo, que é realmente ou sinceramente generoso, mas se eu começo a ter uma atitude gentil, eu estou começando a desenvolver aquela qualidade, desenvolvendo aquela virtude. Então, a culpa faz com que a gente se mortifique, faz com que a gente se puna, faz com que a gente se feche e, às vezes, impede que a gente possa enxergar a necessidade dessa continuidade. A necessidade de percebermos que, sendo ainda incapazes de manter esse desenvolvimento, temos que insistir, porque ainda não somos o que desejamos, já gostaríamos de ser de um jeito, mas não somos ainda. Vejam que quando eu falo dessa forma, nós estamos tangenciando um traço, às vezes, do nosso orgulho que nos prende à culpa. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas algumas pessoas que se sentem culpadas e que se sentem então não merecedoras, que acham então que realmente precisam passar por aquilo, porque que são devedoras, porque cometem erros, muitas vezes essa rigidez de se permanecer na culpa, ela é uma mistura de um traço forte de egoísmo e de orgulho. Porque vejam bem, se eu gostaria já de fazer diferente, eu gostaria de não ter errado, é claro que ninguém gosta quando comete um erro, quando reconhece que comete um erro, mas eu ficar também me lamentando, me criticando, me exigindo por não ter podido, por ter cometido aquele erro, acaba sendo uma expressão desse orgulho, porque é como se eu estivesse dizendo que eu queria ter sido melhor do que realmente era. Eu desejava ter sido já superior em relação ao que eu fui. Então essa crítica tem a ver com uma exigência, às vezes exagerada, em relação à admissibilidade de que nós ainda somos falíveis, nós ainda vamos cometer erros. E ao invés então de ter a humildade de reconhecer esse erro e poder então me direcionar para a superação desse erro, eu às vezes fico fechado na minha exigência e fico então preso num casulo de culpa, de autopunição, numa tentativa de resolução disso, mas que olha apenas e exclusivamente para dentro de mim mesmo. Então, é por isso que muitas vezes a nossa dificuldade de superar a questão da culpa é porque a gente está preso a essa avaliação muito negativa e crítica que nós estamos fazendo de nós mesmos. Então, é por isso que a gente normalmente tem essa questão dessa visão, dessa percepção da culpa. Vânia, bom dia, Vânia. Milton, dizem que as pessoas podem trazer o sentimento de culpa de uma vivência anterior. A pessoa que vive com mania de perseguição seria um sintoma? Quais os sintomas? Bom, legal, Vânia, a sua pergunta, porque, de fato, como na minha experiência clínica eu tenho desenvolvido todo o meu método terapêutico, todo o meu método e todos os recursos que eu utilizo e desenvolvi ao longo desses anos para o atendimento das pessoas, ele se baseia, primeiro, em buscar esses conteúdos inconscientes que geram as dificuldades que as pessoas trazem, que elas atravessam. E muitas vezes a busca desse conteúdo inconsciente faz no nosso método, considerando também essa visão reencarnacionista e essa dimensão espiritual, com que esses sintomas e esses problemas, eles tenham a sua causa em situações de vida passada. E quando eu falo de vida passada e não de vidas passadas, eu sempre uso no singular, é porque, como eu estou considerando a vida do ser espiritual, então, do momento presente para trás, toda e qualquer situação que pode ter sido ou traumática, ou então que a gente chegou a algum tipo de conclusão, estabeleceu uma certa crença sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o erro,
ela pode ficar de tal forma marcada no nosso psiquismo que passa a determinar, passa a influenciar as nossas ações e reações a partir dali. Então pode ter sido em qualquer momento da vida do ser espiritual. Pode ter sido ontem, pode ter sido há 10 anos atrás, quando eu era adolescente, quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu estava numa vida passada. Ou até quando eu estava entre uma encarnação e outra. Algumas regressões, o indivíduo, na busca dessa origem do seu problema, vai se ver e vai começar a identificar situações onde ele estava entre uma vida e outra. Ele estava desencarnado, mas consciente, lúcido e tomando decisões, reagindo, enfim, e também trazendo essas marcas. Então, de fato, a culpa, muitas vezes, principalmente quando a gente não tem algo que justifique aquele sentimento, algo que a gente possa identificar na vida atual, mas um sentimento desse desconforto de ser devedor, às vezes tem pessoas que têm a sensação clara de serem culpadas de alguma coisa. E aí qualquer coisa que acontece, elas se acham culpadas, parece que confirma aquela culpa. Principalmente nesses casos, fica muito evidente que a situação pode ter sido gerada num episódio vivenciado numa existência anterior, mas que ainda está registrada no nosso psiquismo com uma carga. Essa carga, essa crença é que faz com que a gente reaja de uma determinada forma. Então, quando você fala de sintomas, nós temos vários sintomas, mas eu vou dar alguns para uma maior identificação por vocês e por quem às vezes lida e convive com as pessoas. Uma coisa é o relato espontâneo da pessoa, assim, eu tenho um sentimento de culpa. A pessoa já guarda uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa, de que ela de alguma forma precisa ser punida, que ela de alguma forma comete algum tipo de equívoco, que ela está em erro. Essa vamos dizer assim, um sintoma mais claro, porque a pessoa verbaliza. Mas o mais difícil, na minha observação do comportamento das pessoas, são aqueles sintomas e reações que não necessariamente estão associados à culpa, mas que muitas vezes têm essa culpa na sua origem. Então, por exemplo, pessoas que normalmente se acham incapazes de ser felizes, não se acham merecedoras de ser felizes, ficam incomodadas, por exemplo, quando tem alguma coisa que venha graciosamente, uma generosidade, ou quando, por exemplo, são agraciadas com algum tipo de presente, e elas ficam constrangidas, como, por exemplo, como se não pudessem receber aquilo. Essa sensação de não merecimento, muitas vezes tem por trás uma culpa estabelecida, dizendo assim, se eu sou culpado, se eu cometi um erro, eu não mereço perdão, eu não mereço ser feliz. Esse tipo de crença faz com que a gente conscientemente fique constrangido ou tenha até uma certa evitação de situações que favoreçam a nossa vida. Então, isso, por exemplo, pode se desdobrar em várias situações. Não merece ser feliz no amor, não merece ser feliz na vida profissional. Então, um outro sintoma que em função disso é muito recorrente são as pessoas que têm uma capacidade de se boicotar. Ou seja, pessoas que percebem que vão, mas de repente elas mesmas acabam não acreditando, achando que não vão ser capazes, achando que de repente não vai dar certo e geram, muitas vezes, aquilo que elas mesmas já previam. Ou seja, a culpa faz com que a gente se impeça de conseguir, porque é como se a gente estivesse num dilema. Uma parte nossa parece que quer alcançar aquilo, e uma outra parte fala assim, mas eu não mereço. Então a melhor forma de conduzir isso, melhor forma dentro dessa lógica do psiquismo, é a gente boicotar. É a gente, então, de repente, evitar. Percursos profissionais que são muito interrompidos, que são muito de efeito serrote, que eu chamo. A pessoa cresce, depois ela fracassa. Ela desenvolve, depois fracassa. Ou seja, essa idas e vindas pode sinalizar, por exemplo, um processo de culpa. Um outro sintoma, que aí é muito comum na minha área, na área de saúde mental, quando a gente lida com alunos, muitas vezes a gente lida com alunos com esse tipo de dificuldade na formação, quando a gente dá curso de formação nos nossos métodos, que é, por exemplo, a dificuldade de cobrar de um cliente. A dificuldade, por exemplo, de lidar com dinheiro. Parece que nós não podemos lidar com o dinheiro. Então, se eu trago uma certa sensação de culpa pelo mau uso do dinheiro, eu começo a ficar, sem saber exatamente porquê, conscientemente, com uma dificuldade de lidar com a prosperidade, por exemplo. Isso normalmente tem a ver com a questão da culpa. Limitações e dificuldades em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, podem estar representando conteúdos de culpa inconscientes. E um outro aspecto que também é comum nos terapeutas e algumas pessoas, de um modo geral, não só os terapeutas, mas pessoas que lidam de um modo geral, é o que a gente chama de um padrão neurótico de o salvador.
Pessoas que têm aquela impressão de que elas são responsáveis de evitar o sofrimento do outro, que ficam aflitas quando então lidam com o sofrimento do outro, se sentem responsáveis de eliminar o sofrimento do outro. Isso normalmente está também fundamentado num sentimento, na maioria das vezes inconsciente, de uma culpa, de uma certa exigência, de uma reparação que não faz muito sentido para a nossa vida, mas que a gente repete como um padrão quase que irresistível na nossa vida, gerando muitas vezes desequilíbrios, excessos, até transtornos de ansiedade que podem estar fundamentados nessa culpa. Bom, mas obrigado, Vânia, por mais essa participação. Helena, bom dia, Helena. Sim, eu sinto essa sensação de culpa por viver bem e feliz e não ver todo mundo nesse mesmo clima de amor e bem-estar. De Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom dia, Helena. Tem um pouco disso que eu estava comentando agora. Evidentemente que isso é uma coisa que eu sempre preciso dizer. Quando eu comento aqui em tese, é por conta da experiência de ver tantos casos ao longo desses anos e que se repetem com algumas causas que são muito frequentes. Mas isso não quer dizer que sempre seja essa causa, porque cada um de nós tem uma história de vida, tem um percurso completamente diferente um do outro. Fazendo então com que às vezes algumas afirmações e colocações que eu faça tenham que ser vistas com alguma cautela, porque não necessariamente o seu caso tem a ver com isso que a gente está falando, mas muitas vezes cabe para essa reflexão por conta da experiência que a gente tem. Então, por exemplo, essa sensação sua de culpa por viver bem e feliz pode ter a ver com isso, ou seja, uma sensação de que parece que nós então estamos sendo felizes, vivendo bem, tendo bem-estar, às vezes uma condição financeira um pouco mais favorável, ou até bem mais favorável do que a maioria das pessoas, e a gente então começa a achar que isso é como se isso fosse um desequilíbrio, como se a gente tivesse constrangido de estar nessa situação, como se essa situação pudesse ter sido alcançada por um meio ilícito, por um tipo de erro, ou por um tipo de fraude, por um desconforto. Ou seja, nós não percebemos que o fato de estarmos nessa condição de bem-estar, às vezes uma condição de vida, às vezes a própria vida fazendo com que a gente possa desfrutar dessas coisas com equilíbrio e nos livrarmos dessa culpa. Porque veja bem, quando nós ficamos constrangidos dessa situação, às vezes financeira, melhor que temos em relação aos outros, mas não fazemos nada de bom com isso, nós também não estamos desfrutando disso e dando uma utilidade a isso. Ficamos às vezes tão presos a esse temor de estarmos se sentindo culpados, que não aproveitamos a plenitude desse momento que a vida nos proporciona. Às vezes nós estamos exatamente numa vida melhor, para podermos ser capazes de nos perdoar e poder desfrutar e poder identificar que se um outro sofre e tem uma necessidade, o que eu posso fazer por ele? Essa sim é o grande movimento que é o oposto da culpa, que é colocar esse amor em movimento. Bom, passa muito rápido, né? Nós estamos aqui entrando no nosso intervalo. Eu vou inclusive aproveitar aqui para dar uma olhada nas contribuições e daqui a pouco nós estamos retornando com o nosso Consciência e Transformação. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve
porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, estamos de volta no nosso programa Consciência e Transformação de hoje. E eu quero aproveitar nesse retorno do nosso programa, desse intervalo, agradecer aqui as manifestações de vocês sobre o livro, né? Pessoas que já conhecem o livro, outros que estão comemorando o retorno desse livro. Eu quero agradecer e voltar a falar para vocês que em breve esse livro vai estar à venda no blog Milton Menezes e que também toda a renda, o produto do direito autoral gerado por esse livro, ele é destinado à obra assistencial aqui da TV Nova Luz, nessa parceria que nós fizemos, destinando então o resultado do direito autoral, revertendo para a obra social que atende dezenas de crianças da comunidade aqui, onde nós estamos instalados, onde nós fazemos o nosso programa. Então, obrigado pelo estímulo de vocês em relação ao lançamento dessa nova edição do livro O Sentido do Sofrimento. Desde já eu agradeço bastante a vocês. Vamos retornar que nós temos várias participações. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nas respostas para atender o maior número de pessoas. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth. Tenho muitas culpas, me sinto culpada por ter sido trocada por outra pessoa, por não ter muita paciência com as pessoas e às vezes sendo grosseira, sem querer. Mas quando percebo, já aconteceu. Elizabeth, são várias colocações aqui sobre motivos de culpa e que às vezes nós até julgamos que podem ser justificáveis, quando, por exemplo, a gente não tem paciência, quando a gente está, como você fala, às vezes se pega sendo grosseiro, sendo às vezes ríspido, ou às vezes indiferente, ou seja, porque nós estamos normalmente com um sentido crítico muito forte e nós já entendemos que aquilo talvez não seja adequado, não seja o que nós desejamos, não seja aquilo que seja perfeito, né? Aquilo que demonstre já um avanço nesse desenvolvimento de nós como pessoa. Mas o problema é que essa exigência e a forma como nós reagimos a isso faz com que a gente fique preso nessa avaliação, quando fui grosseiro, quando fui impaciente ou quando fui irritadiço, e ao invés de então aproveitar isso para na próxima vez me tornar um pouco mais brando, mais paciente ou talvez um pouco mais suave, faz com que eu permaneça numa autocrítica que não me remete para esse futuro. Esse tipo de prisão, ele faz com que essa culpa ela se prolongue, às vezes desnecessariamente. Isso tem a ver com essa exigência, essa autoexigência em relação a um padrão já de perfeição ou de melhor que nós mesmos já estabelecemos, mas que nos aprisiona. Ao invés de nos ajudar a partir dessa constatação melhorar, a gente fica perdendo a nossa energia nessa crítica. A inversão disso que é fundamental. A outra questão sobre ser trocada, né? Ou seja, aí as pessoas podem não entender exatamente, mas, enfim, situações onde a gente é preterido por outra pessoa, ou a gente acaba recebendo alguma dádiva da vida, alguma coisa que nos beneficie em detrimento de outra pessoa, faz com que a gente também tenha essa sensação, né, de se sentir culpado porque a gente parece que foi privilegiado em detrimento de uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que não é o seu, eu sei do que você se refere, mas só para as pessoas poderem também ter um outro entendimento de como isso acontece. Pessoas, por exemplo, que participaram de um acidente, a família toda desencarnou naquele acidente, só uma pessoa sobreviveu. Essa síndrome do sobrevivente, normalmente a pessoa se sente culpada por ela ter sobrevivido. Ela então se sente culpada de ter sido a única e não ter acompanhado aquela família, principalmente quando a gente tem elos de amor, e ela ter sido a única a sobreviver. Veja que é uma culpa que, ao invés de favorecer o sentido que a vida tem para essa pessoa por estar viva, faz com que ela perca isso, ficando vinculada ao evento do acidente. Para você ver como muitas vezes esse sentimento de culpa, ele acontece de uma forma muito indireta e muito sutil, mas muito dolorosa para a maioria das pessoas. Elizabeth, ainda aqui, o fato de ser muito crítica também traz a culpa. É exatamente isso que eu estava falando, né, Elizabeth? Ou seja, a crítica faz com que a gente evidencie os nossos erros, mas ao invés disso se transformar nesse crescimento, fica mais nesse processo de autopunição, que não é necessariamente o caminho para essa mudança. John Neto, bom dia, John. Nunca me acho merecedor de nada. Isso também é um tipo de sentimento de culpa? Eu acho que já falei superficialmente sobre isso, John, mas realmente...
a sensação de não merecer, ela fica como algo muito sutil, às vezes como se a gente não tivesse muita noção disso, mas a sensação de não merecer nada, ela normalmente tem como crença inconsciente a questão da culpa. Se eu sou culpado, ou se eu cometi um erro que é imperdoável, como é que eu vou merecer ser feliz? Isso normalmente é uma crença que nós estabelecemos quando fizemos algum tipo de avaliação sobre um erro. Na maioria das vezes, nesses casos, algum tipo de conclusão que a gente chegou numa vida passada. E aí, essa lógica que nós consideramos, ela ajuda a entender muitos desses sentimentos e reações que as pessoas às vezes não conseguem entender por que elas reagem dessa forma. Se, por exemplo, você tem uma vida pessoal, profissional, tem saúde no corpo físico, por que a gente acha que a gente não merece ser feliz, não merece as coisas? É uma avaliação que a gente mesmo faz sobre a vida, mas a vida às vezes está nos trazendo as oportunidades. E nós nos julgamos, então, não merecedores. Vejam que, às vezes, então, a gente desperdiça algumas situações, e eu costumo brincar com os clientes nesse sentido, a vida está dizendo assim, olha só, você pode, você merece. E eu falo assim, não, mas eu não mereço. Mas a vida fala assim, mas olha aqui para você, e eu não mereço. Aí eu fico brincando com os clientes, dizendo que nós estamos nessa hora querendo ser melhor que Deus. Estamos querendo ser melhor que a vida. Porque a vida está dizendo assim, não, você merece. Eu falo assim, não, mas eu não mereço. Ou seja, a gente entra numa reação à vida porque nós acreditamos que não podemos desfrutar daquilo. Isso é, muitas vezes, a falta dessa compreensão e de poder se permitir receber o que a vida está trazendo, os recursos, as amizades, as dádivas, né? Enfim, em termos de prosperidade, às vezes com dinheiro, às vezes com a felicidade amorosa, por exemplo, um trabalho, né? O progresso profissional, porque nós estamos marcados que esse tipo de evento vai trazer uma consequência ruim. A gente vai se arrepender se a gente fizer assim. Então a gente se fecha numa retenção, impedindo que a vida possa ser vivida plenamente. Então, essa é uma questão que realmente está muito presente, principalmente na nossa experiência de consultório. Liliane, bom dia. Milton, bom dia, Liliane. Muitas vezes sinto culpa por atitudes passadas das quais não acredito que pude fazer ou pensar. E isso é muito triste, mas vou tentando melhorar e aprender mais. A Liliane de Tramandaí. É isso, né? Ou seja, a gente olha e fala assim, como é que eu posso ter feito isso? Como é que eu posso ter reagido daquele jeito? Eu pensei aquilo de fulano ou de... Mas, na verdade, quando a gente faz esse tipo de exigência, a gente não se dá conta de que, nesse momento, nós estamos mais lúcidos porque estamos olhando um momento onde a gente reagiu de uma forma que a gente não quer mais para nós. Só que aí a gente fica tão preso a isso que a gente não se prepara para, então, começar a fazer diferente, pensar diferente, exercitar um pensamento mais positivo ou menos, enfim, para que a gente possa se libertar disso. Senão a gente fica prisioneiro disso e, às vezes, inibindo a vida ao invés de voltar a tentar passar novamente por aquelas situações, fazendo a cada vez e a cada dia da melhor forma possível. Quando a gente faz isso, a gente fica preso normalmente numa expectativa de perfeição que não vai ser vivida agora. Ela vai ser construída exatamente por pequenos avanços ao longo da nossa caminhada. Mas, às vezes, a gente já queria estar numa condição de ser perfeitos. Eu costumo dizer que a maioria de nós não vai ser perfeito nessa vida. Eu digo a maioria de nós para não dizer que é todo mundo, porque senão pode ter gente ainda tão iludida que pode ser perfeito, que vai ser falta de caridade avisar que não vai ser perfeito dessa vida. Na verdade, nós temos uma ânsia de perfeição, de aperfeiçoamento, mas ser perfeitos é um trabalho que é feito dia a dia. Uma das saídas para esse processo da culpa, nesse caso da exigência, é percebermos que ao invés de tentar ser perfeitos, o que nós podemos aperfeiçoar. Perfeitos é em relação a um patamar que a gente estabeleceu. Aperfeiçoar é em relação ao patamar que a gente estava anterior. Então, se eu tenho isso e preciso melhorar, eu vou aperfeiçoar. Ser perfeito já é um salto que muitas vezes nos frustra e nos abate em relação a essa incapacidade. Ok? Priscila, bom dia, Priscila. A Priscila coloca uma situação importante. Sinto sentimento de culpa em relação à minha madrinha, porque joguei minha vida sobre ela, recarreguei meus problemas sobre ela, com os problemas que ela já tinha. Teve AVC e se encontra hospitalizada. Priscila, eu tenho uma coisa para te dizer. A culpa não é sua. Por quê? Se por um lado você percebe que pode ter sobrecarregado, ou seja, ter colocado responsabilidades, demandas, problemas excessivamente sobre uma pessoa e uma pessoa querida, na outra ponta, essa pessoa, talvez por amor, tenha também aceitado compartilhar essas dores, essas preocupações. Então, ao aceitar isso de uma forma e acolhendo esse desejo de ajuda, essa pessoa também se torna responsável por isso.
Então, nesse sentido, não há culpa, porque há também uma concordância dela de poder receber e, por exemplo, não colocar um limite. E outra coisa, não podemos afirmar categoricamente que, por exemplo, uma situação como essa de um AVC está diretamente relacionado à sobrecarga que você possa ter causado à sua madrinha. As situações, como eu disse e volto a falar do livro, todo sofrimento ele tem um processo de aprendizado não só para a pessoa que passa, mas por todos aqueles que estão em volta e que se reflete esse efeito desse sofrimento. Então, um sofrimento como esse é um sofrimento significativo, ele é um grande processo de aprendizado para ela como espírito, para você como afilhada e para todas as pessoas que estão convivendo com esse problema. Todos nós temos muitas coisas a aprender com sofrimentos, os nossos sofrimentos com os sofrimentos daqueles que nós amamos. Então, vamos tomar cuidado com essa avaliação em relação à culpa, para que você não se sobrecarregue desnecessariamente sobre uma consequência como essa. Mas obrigado pela sua participação. Adelma, as pessoas em meu redor conseguem com os seus próprios erros fazerem-me achar culpada da situação. Não sei como lidar com essa situação. Excelente pergunta, Adelma, a sua colocação. É muito comum as pessoas inverterem. E aí, numa determinada situação, e às vezes até situações complexas, elas têm a capacidade de inverter e colocar sobre nós a total responsabilidade sobre um determinado acontecimento. E o problema não é as pessoas fazerem isso. Isso as pessoas fazem por uma distorção. O problema, Adelma, é quando nós aceitamos isso e sequer passar pela nossa cabeça que pode ser verdade. Porque se a gente tem certeza e consciência de que não somos responsáveis por aquilo, ou que temos uma responsabilidade parcial, então qualquer outra coisa que se fale vai ser um desequilíbrio àquela pessoa. E então eu consigo me isentar. Na maioria das vezes esse sofrimento vem porque a gente gostaria que a pessoa percebesse isso, que ela assumisse a responsabilidade dela, que ela visse o sofrimento que está causando em nós. Mas isso, Adelma, depende da tomada de consciência dessa outra pessoa. E nós não temos poder sobre isso. Então, apesar de ser compreensível essa dificuldade de lidar com uma situação como essa, a saída é quando nós temos consciência e procuramos desenvolver uma consciência mais plena da parte que nós somos responsáveis. E assumir essa parte. Não assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Qual é a diferença entre responsabilidade e culpa? A culpa mais faz eu me fechar na autopunição. A responsabilidade vem da capacidade de responder por. Então, se eu fiz e eu cometi um erro, eu tenho que responder por ele. Como? Primeiro vendo se eu preciso reparar. Eu cometi um erro, um prejuízo, eu vou reparar, eu vou me desculpar. Sinto muito. Eu vou então assumir a consequência disso fazendo alguma coisa de útil e não me sentindo culpado. Então, essa é a grande saída para que realmente as pessoas que tentam colocar essa culpa em nós, a gente possa assumir e ter plena consciência do que realmente nós somos responsáveis. Mas obrigado pela sua participação. A Priscila continua aqui com a colocação dela. Bom dia, Milton. Com os problemas dela, agitação, síndrome do pânico, ela teve AVC, está internada, sinto que é minha culpa. Eu joguei meus problemas sobre ela, que estava com meus problemas. Eu já respondi isso, né, Priscila? Tive a oportunidade. Então, veja, a pessoa que tem pânico, a sua agitação, isso não necessariamente é o fator desencadeador ou causador desse problema. E mesmo que haja uma participação também, por que ela então tem essa ligação? Por que ela então aceita te dar esse tipo de suporte? Então, isso na verdade não é uma consequência direta desse tipo de sobrecarga e é preciso que você perceba isso para poder, de fato, ver o que ela precisa, talvez, nesse momento, qual é a necessidade dela e poder fazer algo por ela nesse momento. Vânia, Milton, o que você diria das pessoas que sempre se defendem? Frase do tipo, não fui eu, não fiz isso, constantemente. Pode ser algum julgamento passado que vem à tona em pequenas e grandes coisas? Sim, Vânia. Essa tentativa de, às vezes, justificar, não fui eu, não fiz isso, eu não fui, não foi comigo. Normalmente é uma sensação muito enraizada de uma culpa, às vezes, muito grande e que se manifesta em todas as coisas da nossa vida. Tanto as coisas grandes como as coisas pequenas. E essa generalidade, quando a gente generaliza essa resposta automática e pronta, é que mostra pra gente a possibilidade de ter um conteúdo inconsciente do passado que faz essa reação. Então, a princípio, eu quero logo antecipar que não fui eu. Que eu não sou culpado, porque a gente tem aquela impressão de que em algum momento alguém vai apontar um dedo e falar assim, foi você, é a culpa sua. Isso está na nossa própria mente. E a gente então reage defensivamente com essas respostas prontas. Isso sim pode ser uma indicação muito, muito provável, grande probabilidade de ser um conteúdo inconsciente relacionado a alguma culpa, né? A gente só não sabe qual normalmente, né? Mary, bom dia, Mary. Família do Consciência e Transformação, Milton.
o sentimento de não merecimento das coisas boas da vida podem traduzir uma culpa inconsciente? A gente já falou sobre isso, né, Mary? Sim. Né? Não merecer tem a ver com essa sensação de que eu não posso desfrutar da coisa boa porque eu cometi um erro. Então, há essa lógica. Então, porque eu me senti culpado, eu não posso desfrutar. Veja que tem uma distorção, porque, como eu falei, a vida às vezes está trazendo as coisas que nós possamos vivê-las e nós é que nos recusamos por conta dessa avaliação íntima. É preciso desarmar disso, ser capazes de olhar para o erro como uma construção de um acerto futuro. Os nossos sucessos, eles são feitos de pequenos movimentos de erro e acerto que são superados a cada dia na direção da nossa felicidade. Isso talvez seja a grande e necessária transformação para quem passa e sente o sentimento de culpa. Aproveitar o erro, mesmo quando é erro, porque às vezes é uma nossa avaliação de erro, aproveitar essa situação do erro como uma construção para um não errar mais à frente, de melhorar a reação mais à frente, e aí sim está construindo um processo de crescimento espiritual e pessoal, né? Mas obrigado, né, pela sua participação. Carlos, essa culpa pode gerar algum mal no corpo? Sim, Carlos. Pode. A culpa pode gerar não só somatizações, né? Ou seja, então tem algumas somatizações que podem vir por conta dessa culpa, algumas doenças, por exemplo, doenças autoimunes, alguns processos de doenças crônicas podem estar relacionados a esse tipo de pressão psíquica sobre o corpo, manifestando a forma de autopunição pela doença. Alguns transtornos que não são no corpo, mas nas psicopatologias, nós encontramos algumas que têm um fundamento muito forte na culpa. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Na minha experiência, a grande maioria dos casos de TOC tem na sua base inconsciente um grande processo de culpa. É por isso que as pessoas que têm TOC com aqueles rituais, eu tenho que bater aqui 3 vezes na mesa, porque senão alguma coisa vai acontecer com a minha mãe, com a minha família. Vejam como que tem a culpa aí. Se eu não fizer isso, eu vou ser responsável pela morte ou pelo adoecimento ou por alguma coisa ruim que vai acontecer. Então eu tenho que fazer isso para não ser culpado. Então isso aprisiona a pessoa num ciclo de obsessão, né? O pensamento obsessivo e a compulsão desse ritual que vai levar com que haja um sofrimento muito grande. Então esse é um sofrimento psíquico, mas que pode também resultar numa somatização, como eu falei. Mas obrigado, Carlos, pela sua participação. Elizabeth, ainda está difícil superar essa culpa. Elizabeth, esse é um desafio que nós temos constante na nossa vida quando estamos muito movidos por essa culpa, né? Está procurando, ao invés da exigência da perfeição, de já conseguir procurar aperfeiçoar a cada dia. A cada dia que a gente consegue um sucesso, e você sabe do que eu estou falando, comemorar sobre esse sucesso, para poder perceber que, na verdade, a vida também pode ser generosa porque a gente merece. Então, a gente coloca na vida essa possibilidade de colocar aquilo que realmente nós precisamos até enfrentar como desafios. Ana Cristina, bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Milton, muito legal o seu canal, obrigado. Qual a data que vai estar autografando seu livro mesmo? Pode repetir? Posso, Ana Cristina. Nós vamos estar autografando na Bienal, no stand da Adeler e Boa Nova. Mais à frente vou dar a localização correta, nos dias 2 e 3 de setembro, sábado e domingo, o primeiro final de semana da Bienal, das 17 às 19 horas. Eu já sei qual é o horário. Então, dia 2 e 3, no Rio Centro, das 17 às 19 horas, vou estar lá autografando o livro e conversando com todos que estiverem lá, nos dando o prestígio e a honra da presença. Priscila, meus problemas sobre ela... voltando sobre a questão da tia, já estava com seus problemas. Com meus problemas, aí ela teve AVC. Por conta disso, não anda e nem fala. Então, veja bem, como é que são as coisas, né, Priscila? Então, a sua madrinha tinha todos os problemas. Aí você acha que aqueles que você acrescentou é que derramaram o copo. Quando um copo transborda, ele transborda pela última gota que colocou ou por todas as outras que suportaram até o final? Até a borda. É uma pergunta difícil, né? Então, a gente estabelece pelo efeito dos seus problemas e a consequência essa relação direta. Mas isso vem, por exemplo, de uma bagagem dela mesma, de como ela lida, por exemplo, com os problemas, da forma como ela lida com as dificuldades, suas e dela. E não necessariamente é a água que vai no final, que vai poder transbordar de fato o copo, ok? Bom, a todos, várias pessoas hoje, nós temos hoje um público, pessoas novas participando, Mary, Vânia, olha a regressão, Edi, seria ótimo ver o Milton falar em regressão.
Vânia, vou aceitar isso como uma sugestão de tema, né? E aí vamos programar para um próximo programa, falar sobre a questão da regressão de memória, sobre, inclusive, o entendimento de como a regressão pode ajudar nesses casos, com exemplos da nossa prática que podem ajudar a entender esse nosso método e como a gente tem ajudado tantas pessoas usando esse tipo de método. Fica o compromisso aqui. A Mary colocando, são tantas sombras nossas querendo esclarecimento, não é? É verdade, Mary. Essas sombras, por outro lado, que querem esclarecimento, são a própria pressão da alma no sentido do seu desenvolvimento. No livro O Sentido do Sofrimento eu falo sobre isso, quer dizer, o sofrimento, quando a gente entende a lógica dele, nós vemos então que é uma sombra que está querendo buscar a luz, que é uma transformação necessária da nossa alma, do nosso comportamento, para um processo de mudança, para um crescimento. Só que nós precisamos superar e diluir aquela dificuldade, aquela cristalização, aquela crença, ou enfim, aquele trauma, para poder continuar avançando no nosso processo de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a enxergar dessa forma, vamos atravessar com muito mais motivação até situações difíceis e dolorosas que, invariavelmente, todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Mas obrigado aí pela participação de vocês, sempre muito carinhosos. Ederson, verdade, Mary, não podemos perder essa oportunidade com o Milton. Obrigado. O objetivo nosso é esse, né? João Soares, temos que nos perdoar e perdoar o próximo, orar e vigiar sempre. João Soares de Recife. Obrigado, João, né? Prazer pessoal de Recife, do Nordeste, participando aqui. A questão de ter que perdoar é porque o perdão, ele não nos libera quando a gente comete um erro em relação a quem a gente errou, mas ele libera a nossa própria consciência. Não adianta, por exemplo, eu fazer um pedido de perdão e continuar me sentindo tão culpado que eu continuo me punindo. Então, muitas vezes, a pessoa pede perdão até por orgulho. Não, eu tenho que pedir perdão, porque isso que eu fiz é imperdoável. Então, peço perdão, peço desculpa, mas não me perdoo. Então, o perdão, ele tem que vir necessariamente acompanhado de um auto-perdão. O auto-perdão é eu ser capaz de olhar para o erro e falar assim, peraí, se eu errei, é porque ainda pude errar. Ou seja, porque eu ainda não tive condição naquele momento de fazer diferente. Então, como fazer diferente a partir dali? Eu gosto de citar uma frase de Joana de Ângeles, que eu gosto muito para esse tema, que eu uso muito, eu faço um workshop sobre culpa, que é sempre muito, muito interessante, as pessoas gostam muito, e eu tenho uma parte do workshop que eu falo exatamente baseada nessa frase, que é de Joana de Ângeles, que ela diz, eu adapto para uma finalidade terapêutica, mas ela diz mais ou menos o seguinte: o nosso erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. O erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o nosso erro é ainda naquela visão de que nós estamos fazendo o que é melhor, o que nós achamos certo, o que nós conseguimos fazer. Mesmo quando a gente fica em dúvida entre duas coisas e ainda fazemos uma, é porque a dúvida ainda levava para aquela coisa e não a outra. Então, é uma tentativa nossa de fazer aquilo que parece certo, o melhor. E depois a gente pode perceber pelas consequências que talvez não fosse. Então, a revisão disso é que pode nos tirar da culpa para assumir a responsabilidade e continuar aproveitando o exemplo, o fato que nós consideramos como erro, como um grande processo de crescimento e de aprendizado. É difícil, eu costumo dizer que é simples assim, mas não é fácil. Mas essa é a direção da superação desse processo de culpa. Ana Cristina, mais uma vez, né, gostaria de não me sentir culpada em relação à minha mãe. Sinto que poderia ter ajudado ela. Infelizmente, ela já desencarnou. Acho que com isso, acabei pecando com minha filha também. Pecando, né? Se nós estamos percebendo que talvez um padrão familiar a gente está repassando, e se hoje sua mãe desencarnada ainda provavelmente você não poderia reparar, observar isso com a sua filha pode ser o grande caminho de renovação dentro de você. E mesmo quando você ainda percebe que com a sua filha não é capaz de fazer totalmente o que você gostaria, já é importante perceber aquilo que você já consegue fazer também. E outra, né, Ana, quando você fala da relação com a sua mãe, ela já estando desencarnada, quando a gente considera essa dimensão espiritual e que a vida na verdade não acaba após a morte, em algum lugar, em algum nível de consciência, ela está ouvindo você falar isso e reconhecendo que talvez você pudesse ter ajudado ela um pouco mais. E talvez, eu me arriscaria a dizer que ela deve olhar para você e falar assim, mas eu entendo tudo isso há tanto tempo. Porque às vezes nós ficamos nos mortificando por alguma coisa, mas aquele que foi às vezes o alvo desse nosso erro, e às vezes nem é erro, ele já entendeu isso, a nossa limitação, e nós é que ficamos nos fustigando com a consequência dessa punição. E o outro já não nos pune mais. Então,
Quando a gente alivia o nosso coração com isso, nós somos capazes, então, nesse seu caso, de olhar para sua filha e ser, então, em nome da sua mãe, talvez uma mãe melhor, naquilo que você pode, daquilo que você consegue. Porque provavelmente ela também, como mãe, deve ter algumas coisas que ela deve se arrepender ou achar que poderia ter feito diferente para você como filha. Enfim, ao invés de nos cobrarmos disso, vamos aproveitar essas experiências para o nosso crescimento e o nosso enriquecimento espiritual. Mas obrigado de qualquer forma, a sua participação foi muito interessante. Ederson, obrigado Ederson pelo tema. João Soares, trabalha a mente, o medo e o pensamento. Ok, vamos ver aqui mais à frente. Milton, então, a culpa surge como uma forma de libertação de conflitos? De uma certa forma, sim, Vânia, porque a culpa ela surge justamente por conta desse momento em que já tem uma parte nossa que já compreende o erro e ela, então, ao reforçar esse processo de autopunição, ela vai gerar um desgaste que nos leva necessariamente a uma ressignificação, tecnicamente a gente chama assim, de ressignificar aquele erro para um aprendizado. Então ela já é o início do estabelecimento de um conflito que vai levar a uma solução. Claro que isso ainda demandando essa mudança de perspectiva de quem passa por isso, é olhar de uma forma diferente. O problema é que a gente quer as consequências e resultados diferentes fazendo a mesma coisa, pensando da mesma maneira. A gente tem que começar a mudar a forma de pensar. O João fala aqui sobre a questão do pensamento, que começa no pensamento. Talvez não comece no pensamento, que essa crença vem mais profunda, mas o pensamento ajuda a gente se exigir a começar a modificar essa perspectiva. E isso vai fazendo, então, com que a gente consiga fazer um processo de renovação. É esse conflito que nos leva a essa transformação da consciência. Mas, obrigado aí pela sua participação, Vânia. Fernanda, meu computador acaba de ir lá para baixo e eu perdi aqui a Fernanda. Vamos lá. Liliane, esse programa é muito libertador. A gente se culpa muito e o tempo que se perde nisso nos paralisa para agirmos melhor. Mas Deus é tão bom que nos dá tantas chances. Eu vou encerrar o nosso programa com essa... Não é à toa que o meu computador foi lá para baixo, né? Eu vou encerrar comentando essa frase da Liliane, agradecendo primeiro sobre essa questão do programa. É o nosso objetivo, não ser libertador, mas ampliar a consciência das pessoas. Mas, de fato, Liliane e todos os que assistem, quando nós nos aprisionamos nesse aspecto da culpa, perdemos a grande oportunidade que, em paralelo a esse sofrimento, as oportunidades que a vida nos oferece para a transformação, para a conscientização, para trabalho, para o investimento numa mudança, porque nós perdemos a nossa energia, a nossa consciência, repassando, nos sentindo ressentidos, às vezes nos exigindo uma coisa que no passado não pode ser refeita. Muitas vezes a coisa perversa da culpa é que eu exijo de mim não ter sido ou não ter feito uma coisa, mas que já foi feita. E aí então, quando eu falo eu não podia ter feito isso é uma besteira, porque claro que podia, tanto é que fez. A questão é, a partir daí, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, é isso, né? Ou seja, quando a gente começa a mudar essa perspectiva, a gente se liberta desses grilhões que a culpa coloca na nossa vida. E eu queria, então, terminar hoje agradecendo a todos que participaram, né? A gente não vai poder atender a todos, mas agradecer a participação de vocês, a audiência. Compartilhem com os seus contatos. Nós vamos estar sempre, toda sexta-feira, às 11 horas, de 11 a meio-dia, atendendo as suas perguntas, as suas dúvidas. E para aqueles que não assistiram ou então quiserem rever, vai estar no canal Nova Luz ou no Milton Menezes, onde você pode assistir todos os programas já gravados até nós. Bom, quero desejar a vocês uma boa semana, muita paz e até lá.